Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue entre nós, continue em seu coração. Uma noite festiva, uma noite alegre, né? De celebração, de gratidão. E muito bom a gente poder celebrar, né? Celebrar datas importantes na vida da gente. Eu sofri mesmo, viu, Jonas? O Jonas falou que eu sofri com meu sogro. Sofri não, o Valdir lembra, né? O meu sogro era daquele tipo que, na casa da Nana, da família, sempre recebia os jovens, né? Os jovens estavam sempre lá, os jovens da igreja. Os jovens poderiam ficar. 10 horas era o meu horário de sair. Eu ia embora, os jovens ficavam lá na casa porque o noivo, o namorado, não podia ficar depois das 10. E quando passava das 10, ele começava a subiar na sala que é para ir embora. Pegar na mão da namorada na frente deles, nem pensar, né? Então, é uma época saudosa, mas como o Jonas disse, valeu a pena esse investimento, valeu a pena essa forma de criação, de relação. Quando minha mãe faleceu com 46 anos. Meu pai tinha 43 e ela 46. Ela faleceu, deixou 6 filhos, eu era mais velho. E na época desse momento triste para nós, da enfermidade da minha mãe, do falecimento, a família da Nani foi a família que nos acolheu. Meu sogro e minha sogra foram meus pais, né? Eu vinha do seminário, chegava meia-noite, cometa na rodoviária, o seu candidato abrir roupão, de pijama e roupão, no fusquinha azul lá esperando, para que não tinha ônibus para ir embora. Então, a gente fala, né, do sofrimento do namoro, mas esse amor dele, esse carinho, esse cuidado, não tem preço, né? Algo especial. Eu louvo a Deus pela forma como nós desenvolvemos o nosso noivado, o nosso casamento, né? São mais 5 anos de namoro e noivado, então são 47 anos de convivência. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Jonas, obrigado, Conselho, por nos dar essa oportunidade. É sempre uma alegria muito grande quando eu venho aqui na igreja do Jardim Serrano. Estivemos na organização da igreja, né? Toda aquela caminhada, Wanderlei. E para mim é sempre motivo de alegria poder estar com os irmãos aqui. E uma data especial, uma data, um mês em que nós celebramos o aniversário da nossa denominação. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Mas antes nós vamos ler a palavra, o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20, nós vamos ler do verso 16 até o verso 35. Atos 20, do 16 ao 35. Você pode permanecer sentado, mas com a reverência que a palavra de Deus merece. Nós vamos, com atenção, ler e você vai ouvir. Atos 20, 16 a 35. Diz assim a palavra: Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. E jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades, que tem pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, a quem anunciei o reino, me verá outra vez. Por isso declaro hoje que se alguém se perder,
não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmo e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembre-se dos 3 anos que estive com vocês, de como, dia e noite, nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que Ele separou para si. Jamais cobicei prata ou ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que essas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e a dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que em receber. Irmãos, nesse contexto de aniversário da nossa denominação, 121 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, eu sou IPI Raiz, nasci na IPI, então para mim são 66 anos dessa jornada. Fui batizado na IPI, tenho uma história toda na IPI. E algumas marcas que justificam o início dessa jornada e que estão presentes na história da nossa igreja podem ser vistas até mesmo no site da igreja. Quando você abre a página da igreja, aparece uma descrição assim, que a IPI é uma igreja protestante, reformada e de orientação calvinista, que tem as suas raízes no movimento missionário presbiteriano, que iniciou seu trabalho no país em 1859, defendendo a missão que é a autonomia nacional do protestantismo. 2. A ênfase na evangelização direta. E 3. A educação pela igreja e para a igreja. Um grupo de 7 pastores e 15 presbíteros se desligou do sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil em 31 de julho de 1903 e organizou o Presbitério Independente, o núcleo originário da IPIB. Desde então, a igreja tem como visão, preocupação central, adorar o verdadeiro Deus revelado em Jesus Cristo, em anunciar o Evangelho no poder do Espírito Santo e promover comunidades de fé saudáveis que dialoguem com a cultura brasileira. Os valores são, sem perder a sua identidade reformada e bíblica. O professor de história aqui é o Jonas, né? Ele poderia estar falando, mas é importante que todos nós saibamos a história da nossa denominação. Em dias tão conturbados, em dias em tantas misturas e as coisas acontecendo de uma forma tão esquisita mesmo, essa é a palavra que eu encontro para definir a religião, a religiosidade no nosso país. Nós vamos nos perdendo na história e esses valores, essa visão, essa missão da IPI, parece que nós estamos nos afastando dela. Nada contra, não é pejorativo, não está aqui dizendo que essa comunidade se encontra nessa situação, mas ela se enquadra. Hoje, 80% das igrejas da nossa denominação tem menos de 100 membros. 80% das igrejas da nossa denominação tem menos de 100 membros. E a gente fica nesse embate: por que a gente não cresce? O que é preciso fazer? E troca de pastor, e vem outro pastor, e mudam as coisas, e parece que nós continuamos caminhando da mesma forma. E a história da igreja vai se perdendo nessa característica daquilo que foi a história da igreja no começo, que é a Igrejinha dos Milagres, que foi dessa forma que ela foi definida quando organizada, porque achavam os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil que a saída daquelas pessoas para iniciar um movimento não ia dar em nada. A nossa igreja já experimentou crescimento em algum tempo e algumas igrejas prevalecem nesse crescimento, mas a maioria delas está declinando, ou melhor, decaindo. Cabe aqui então uma pausa para nós nos certificarmos da nossa posição na linha de tempo da IPI do Brasil. Nós temos
uma falha de conduta como igrejas locais, como povo, de nos esquecermos das nossas raízes, de onde a gente veio. A gente vive o dia de hoje. A gente analisa a nossa igreja a partir do que nós temos hoje, do que nós estamos inseridos, mas esquecemos que lá atrás tem uma história. Lá atrás tem algo que foi fomentado, foi aquecido, que aquilo que nós cantamos aqui no segundo cântico, algo novo Deus está por fazer, e a gente acreditar que isso vai acontecer. O que nós vemos é que às vezes cantamos, mas isso sai da boca para fora. O nosso sentimento no poder, no milagre de Deus, naquilo que Ele pode fazer, parece que fica à parte. Nós precisamos resgatar isso. Será que nós continuamos seguindo esses princípios? Será que nós somos reconhecidos por essas marcas? Será que nós entendemos realmente qual é a missão da igreja? Às vezes nós temos uma expectativa completamente fora daquilo que Deus planejou para as nossas comunidades. E agora eu falo aqui para essa comunidade querida, de irmãos queridos. Será que nós temos consciência de qual é a missão que o Senhor, nosso Deus, tem para essa igreja, nesse lugar onde ela está? Querido? Como é que você olha para uma igreja da família com 7 mil membros? Você olha para a Hub, que é uma das nossas igrejas em São Paulo, com 3 cultos, com mais de 500 membros. E nós não temos condições, às vezes, de superar as nossas marcas. O que acontece? Será que Deus brigou com as nossas igrejas locais, as pequenininhas, e está só abençoando aquelas igrejas maiores? Será que eles descobriram uma fórmula mágica e nós ainda não tivemos acesso a essa fórmula? O Deus não é o mesmo. Não é o Deus que nós louvamos, que nós confiamos, que nós projetamos a nossa expectativa, que Ele tem algo novo para fazer. O que seria esse algo novo que nós acabamos de cantar? Se formos perguntados, para cada um definir o que é esse algo novo que nós cantamos aqui, que Deus vai fazer? O que nós entendemos por algo novo? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com cada um de nós? Uma porção da palavra deve nos inspirar nesses dias. O texto de Lamentações 3, 21, 25 diz: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. Esse deveria ser um moto para as nossas igrejas. Isso deveria ser um moto para a minha vida. Esperar no Senhor. Se a gente sabe que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, se renovam para quê? Esses dias eu estava perguntando, olhando um texto na minha devocional, e apareceu a questão da salvação, né? Nós somos salvos. Salvos para quê? Do que nós somos salvos? Num mundo tão conturbado, com tantas distorções, nós vamos embarcando no grupo que vai alienado, sem pensar naquilo que é realmente a essência do Evangelho para a nossa vida. Por que eu fui salvo por Jesus? Vou mais além. Por que o Senhor deu ao Jaime a condição de voltar para a igreja hoje? Né, Jaime? Não estava sabendo da sua internação. Por que Deus te deu essa nova oportunidade? O que você vai fazer com essa nova oportunidade, com essa chance? O Jaime não perdeu tempo. Saiu de manhã, à noite já está na igreja. Como é que nós estamos nos comportando com cada dia que a misericórdia se renova na nossa vida? Trazer à memória, celebrarmos a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo, e ter essa expectativa daquilo que Ele vai fazer na nossa vida e na nossa igreja. Cremos que temos inúmeros motivos para celebrarmos a Deus. Celebramos a Deus porque Ele nos tem dado o privilégio de sermos uma igreja que vive no propósito dEle, e o que tem como visão cada membro ministro. Cada membro é um ministro. Todos nós somos ministros. Ficar esperando só o pastor Jonas aqui, que ele faça uma multiplicação de membros aqui, misericórdia, né, Jonas? E nós, o que estamos fazendo? Hoje eu vi uma mensagem no culto pela manhã, em que o pastor falou sobre discipulado. Ele falou: irmãos, o pastor não faz discipulado sozinho. O pastor é para cuidar do rebanho, orientar o rebanho, ensinar o rebanho. Mas quem faz o trabalho é o rebanho. Cada um deve fazer a sua parte para que a igreja cresça.
criar expectativas em cima dos líderes, em cima somente das pessoas que estão eleitas, tira de nós a responsabilidade do compromisso de estarmos fazendo a obra acontecer. No que se baseia então esse compromisso? E a narrativa de Paulo aos irmãos de Éfeso deixa clara a missão, a visão e os valores da igreja que eu queria compartilhar com os irmãos. Então, pediria um pouquinho de paciência para você, talvez o horário seja avançado, mas eu quero meditar naquilo que Deus falou comigo e eu gostaria de compartilhar com você também. A narrativa do texto lido de Atos mostra um momento crítico do ministério de Paulo. Ele enfrentou um tumulto liderado por Demétrio, um ourives que confeccionava esculturas da Diana, deusa, uma divindade daquela época, ganhava muito dinheiro em cima disso. Muito dinheiro. Ele era o líder daqueles ourives. E Paulo vem pregando o arrependimento. Paulo vem pregando então que as pessoas deixassem de seguir esses deuses falsos para seguir o Deus verdadeiro. E a sua mensagem é impactante. Paulo começa a falar para que as pessoas deixem de fazer práticas que não agradam a Deus. E isso bateu de frente com Demétrio. Esse cara vai estragar o nosso negócio. Esse cara vai cortar o nosso barato. Estamos ganhando muito dinheiro, nós vamos parar de faturar em cima da religiosidade desse povo. E cria um tumulto. E esse tumulto leva Paulo até mesmo o povo evita que Paulo tenha esse confronto com eles para não sofrer um atentado contra a sua vida. E Paulo então está nesse momento de pressa de sair daquela situação, mas ele não deixa de fazer aquilo que ele precisava fazer, uma conversa com os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele ia partir, mas não queria deixar uma situação crítica, um problema lá de evangelismo que precisava ser completado, e ele passa a ter uma conversa com eles para que ele pudesse ter certeza de que eles não abandonariam aquilo que haviam aprendido. E ele chama a igreja então, através dos seus líderes, para uma conversa muito franca que eu quero destacar alguns pontos aqui com você. Versos 16 e 17 diz assim: porque Paulo já havia determinado não portar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. O primeiro destaque que eu tenho nesse texto é que Paulo tinha pressa de sair daquela situação, mas não deixou de fazer aquilo que é essencial. É algo que está acontecendo em muitas das nossas comunidades. As pessoas estão com pressa, as pessoas não têm tempo, as pessoas não querem se envolver. Essa semana eu estava falando com a minha dentista, porque ela está frequentando a igreja da família. Eu falei, que legal, bacana, você está indo, você está participando. Eu falei, é uma igreja grande, para você ter vínculo, você tem que participar dos pequenos grupos, da célula. Eu falei, nem pensar, Edson. Eu falei, por quê? Não quero envolvimento. As pessoas falam, entra no Google lá, você vai ter um grupo perto da sua casa, não sei o que. Eu falei, não quero, porque eu não quero me envolver. Esse é o discurso das pessoas nesse dia. As pessoas estão com pressa, elas não querem se envolver, mas querem que a igreja cresça. Mas como que a igreja vai crescer se nós não fizermos trabalho? Um outro dilema da igreja, que eu tenho na última igreja que eu pastoreei, os irmãos gostavam muito de falar sobre a parousia de Cristo, ou seja, a volta de Jesus. O que falava? Eu queria Apocalipse, eu queria Daniel, eu queria um monte de coisa. Eu falo, Maranata, volta do Senhor Jesus, vem logo do Senhor Jesus. Só que um dos fatores para que a volta de Jesus se concretize é que nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos seguir a ordem do Senhor Jesus lá em Mateus 28. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho para toda a criatura. Quantas pessoas você tem evangelizado? Com quantas pessoas você tem caminhado com o discipulado? Falar de Jesus. Às vezes a gente não quer nem que elas saibam que a gente é evangélico. Às vezes a gente não quer nem nos comprometer de falar, vai perguntar alguma coisa, não vou saber responder, melhor deixar quieto. E esse dilema, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas Jesus falou, eu só vou voltar, segundo a vontade do Pai, depois que todos ouvirem a palavra.
Na oração do irmão aqui, emocionado que estava, falando a respeito do nosso trabalho, da nossa tarefa, da liberdade que nós temos de cultuar, e nós não valorizamos isso. Quantos poderiam estar aqui hoje? Onde estão? Cadê os nossos familiares? Falei que a gente vivia nessa condição de jovens na nossa época de mocidade, né? Eu me lembro quando meu pai e minha mãe foram para uma igreja pentecostal lá em Santo André. Eu fui o único da família que fiquei na EPI. Eu ia de quarta-feira à noite. O reverendo Leonildo uma vez me colocou numa situação complicada. Já viu o jovem, adolescente, conversando durante o estudo bíblico, e ele falou assim: Edson, abra a Bíblia aí em tal lugar. Passamos um pouco procurando. Meu tio falecido, Daniel, pegou a Bíblia aberta, deu na minha mão para eu ler. Mas são fatos de que a gente vivenciou porque a gente estava ali na igreja. A gente não saía da igreja. E as pessoas querem que, um passe de mágica, Jesus traga aqui aqueles que estão perdidos, aqueles que estão passando por dificuldade, os nossos filhos que não querem saber da igreja, nossos familiares que não querem Jesus. Senhor, traz eles para a igreja. Tá. E você está fazendo o quê? Qual é a sua parte nessa história? Você tem falado de Jesus para eles? Você tem feito o convite? Eu convidei meu filho, bora aqui em cima, já falei para vocês. Convidei, falei, amanhã eu vou pregar lá no Serrano. Vamos ver se a gente vai. A Nanina perguntou, você ligou para o Felipe? Eu falei, não. Ontem eu já falei. Né? Agora vamos cutucar. Tá saindo daqui, eu vou passar lá. Por que você não foi na igreja? A gente precisa estar fazendo o essencial. Podemos ter pressa, mas aquilo que precisa ser feito não pode deixar de lado. Verso 18, Paulo fala o seguinte: e quando se encontraram com ele, lhes disse: vós sabeis como foi que me conduzi entre vós o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Paulo faz recordação da história, da formação dessa liderança. E no outro texto que eu li, fala das lágrimas, das provações, das intrigas. A caminhada cristã não é tão fácil como as pessoas possam imaginar. É difícil. Mas em meio às lutas, essas intrigas, as perseguições, é preciso fazer a caminhada. A história da EPI tem essa narrativa. Nós fomos colocados de lado, nós fomos sofremos por preconceitos. Já ouviram falar dos sorveterianos, né? Nós somos a igreja que é fria. Isso é preconceito, isso é forma de lidar com a nossa denominação. Cadê o amor na nossa igreja? Você é um sorveteriano ou é um presbiteriano que clama pelo fogo do céu, que o Espírito Santo renove a igreja, que ela faça realmente a transformação das nossas comunidades? É preciso recordar, é preciso ver de onde nós viemos, qual é a história da nossa comunidade. Paulo passou por todas as dificuldades, mas segundo o texto ele falou: nunca deixei de falar aquilo que vocês precisavam ouvir. Paulo está preparando uma forma de chegar para eles e falar assim: viu, ninguém coloca na minha conta que não ouviu falar que Jesus ia voltar, que quem não estivesse pronto, preparado, que não estivesse com Jesus ia ficar. Eu costumo dizer que a palavra de Deus nos coloca numa situação muito dura e forte. Para Deus só tem duas condições: salvação ou perdição. A terceira via não existe. Você já parou para pensar num ente querido seu que não vai ser salvo, que não ouviu a palavra, que não foi incentivado a ter Jesus na sua caminhada, na sua vida? Qual é a sua situação frente a isso? Às vezes nós nos portamos como aquelas pessoas que dizem: Deus é um só, todo caminho leva para Deus, toda igreja é igual. O meu Deus é um Deus vivo, é o Deus poderoso, é o Deus a quem clamo, o Deus a quem busco, o Deus que caminha comigo. E eu quero que Ele seja o Deus do meu filho, da minha filha, do meu neto, dos meus irmãos. E não posso me conformar com essa situação deles não aceitarem. Enquanto tiver forças, fôlego, devemos falar. No verso 21 ele fala dos valores. Quais são os valores da igreja?
Ele diz assim, testificando tanto a judeus como a igreja, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos entrar na polêmica aqui, não é o caso. Igrejas nossas sofreram na última eleição divisões, brigas. Tem igrejas que estão pagando um preço naquele momento de opções até hoje, porque pararam de falar do Evangelho, pararam de falar da mensagem do arrependimento. Pregaram esse ou aquele, defenderam esse ou aquele, e a mensagem da palavra ficou de lado. Aquilo que poderia ser a missão, aquilo que poderia ser a salvação do nosso país, ficou à margem porque nós nos preocupamos em defender o nosso candidato de estimação. Será que é isso que Jesus faria? Será que é isso que Ele espera de nós? Uma opção política todos nós temos. Nós somos cidadãos desse país. Mas isso não pode impedir o agir de Deus. Isso não pode ser usado para manipular, para excluir uma pessoa da minha vida, uma pessoa da minha igreja, uma pessoa da minha caminhada. Misericórdia precisa ser pedida ao Senhor. Os valores, uma única mensagem, o arrependimento. Ele fala no verso 22 e 23 a respeito do que esperava ele lá na frente. Ele fala assim, não sei o que me espera, mas como o Espírito sempre me revela, é prisão e chicotada. Era isso que ele esperava, porque era isso que ele encontrava quando ele falava do Evangelho. Mas isso não fez de Paulo um pessimista, muito pelo contrário. Ele falava com a esperança e com a certeza de que Deus estaria presente em todas essas situações. Às vezes nós queremos o conforto, nós queremos a forma de caminhar confortável. Se possível, até mesmo um dia que eu não precisar ir para a igreja, assisto. Por que não transmitir o culto hoje para eu poder, no conforto do meu lar, poder assistir? A programação que aconteceu e eu não participei, não me envolvi, não convidei alguém, nós precisamos entender que a nossa missão é contemplar a presença de Deus com segurança. O que o pastor João falou agora há pouco, vai ter a programação, possamos convidar pessoas para estar aqui. Mas não é simplesmente convidar, você tem que convidar e tem que trazer junto, fazer de tudo, não deixar a pessoa escapar. Não dá para mim correr, eu quero que você saia, vou passar para pegar você lá. Eu quero que você esteja comigo nessa festa. É diferente, mas é um desafio da nossa postura, da nossa atitude, e Paulo fala a respeito disso. As dificuldades, os nãos, a contrariedade, precisa ser vencida com a esperança de que Deus é o Deus que vai convencer. Quem faz a obra é Ele, não somos nós. Nós somos apenas instrumento da sua mão para que as coisas aconteçam. Para que a igreja cresça, é preciso que a gente comece a fazer. Que orações como essa, cânticos, momentos em que a gente é estimulado a estar olhando para o irmão, devem fazer diferença na nossa vida. Isso tem que passar a ser algo que mexa com o nosso coração, que tire de nós qualquer tipo de frieza de entendimento do que é que Deus espera de nós. Paulo fala que é preciso que eles entendessem que se algum deles se perdesse, não era culpa dele. Eu vejo isso como uma atitude que Paulo não paparicava crente. Que crente nos dias de hoje está cheio de mimimi. Ouviu alguma coisa diferente, já não vou mais nessa igreja. Estou ofendido com o pastor, estou ofendido com ele, estou ofendido com aquilo, né? Então, Fabio, vamos trabalhar. Pastor Adival, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiro, eu acompanho ele nas redes sociais, de vez em quando assisto alguns cultos ali, ele fala sobre isso. Semana retrasada, ele recebeu 138 membros no culto, num dos cultos. Lotou à frente ali. Ele falou, vocês estão, falou dos compromissos, aqueles votos e tal, tudo bem. Vocês vão seguir caminhando e trabalhando aqui nessa igreja? Pensa bem o que você vai responder, porque crente que não trabalha, dá trabalho. E eu não quero ter trabalho com vocês. Daquela forma bem espontânea de falar, ele deu um recado, ele falou, você está vindo para cá, não é simplesmente para fazer parte dessa igreja que talvez é midiática. Mas nós vamos precisar de gente para trabalhar. Uma igreja que distribui
2 milhões de cestas básicas no mês, não é para qualquer um. O que nós temos feito de diaconia na nossa comunidade? Será que no bairro onde nós estamos inseridos não tem pessoas necessitadas? Às vezes nós nem trazemos as nossas primícias para a igreja. Você teve condição de fazer sua compra, você abre sua despensa, está lá, você conseguiu comprar aquilo que você queria comer. Está caro as coisas, mas você conseguiu fazer sua compra. No seu coração teve um toque para que você separasse algo daquilo de uma forma simbólica até, para trazer para a igreja, para assim, aqui está a minha contribuição. Ensinar nossos filhos, nossos netos a ofertar generosamente. Nós caímos nessa história que o povo fala que dá dízimo na igreja para deixar o pastor rico, trocar de carro. Nós precisamos confiar mais no poder de Deus, na aplicação daquilo que podemos fazer para superar as necessidades das pessoas. E Paulo fala sobre isso. Ele fala, não depende de ninguém, muito pelo contrário, seguir fazendo aquilo que é a mensagem do Senhor para nossas vidas. Cuidar daquelas pessoas que estão cristãs. E aí eu quero caminhar já para a conclusão, trazendo alguma aplicação para nossas vidas em cima dessas verdades que encontramos na exortação do apóstolo Paulo. Lições importantes dessa reunião com Paulo que trouxe para a igreja e que deve trazer também para as nossas vidas, para a nossa comunidade. Primeiro que é o compromisso de juntos servirmos a Deus. Paulo, em todos os seus escritos, sempre fala de algo evidente. Para ele, o servir é uma questão inegociável. As comunidades que Paulo plantou, os irmãos que foram seus parceiros de jornada, aqueles que caminharam com ele nas suas viagens missionárias, são pessoas que sempre tiveram o desprendimento para o serviço. Será que todos nós temos tanta ocupação que não podemos pensar no reino, em como a gente pode usar de estratégia para alcançar pessoas? Esses dias, fazendo o trabalho que eu estou realizando, de acompanhar as nossas igrejas do Presbitério de Sorocaba, no seu plano estratégico, e a gente estava numa das reuniões, uma igreja que está sofrendo, está passando por grandes lutas, uma igreja que teve 300 membros, hoje está reunindo 30 pessoas no seu culto. E estamos lá na reunião, e ele pensando na visão, na missão, naquilo que pode ser feito. Falei, olha, vamos levar para casa um pensamento, vamos amadurecer essa ideia e trazer algo formulado para o pastor compilar como missão dessa igreja. Eu não concordo porque amanhã já começa a atender não sei o quê, amanhã tem serviço, todos nós aqui temos ocupação, não dá para levar para casa. Eu ouvi o pastor Cláudio Duarte, que a gente às vezes tem algumas reservas com ele, mas ele falou uma frase essa semana, eu ouvi essa postagem. Se você quer ser um vencedor, se você quer ter bons resultados, saiba de uma coisa. As coisas podem ser feitas de várias maneiras, mas nunca de qualquer jeito. E isso para a igreja é algo muito sério. Nós estamos lidando com o serviço do Senhor. Nós somos servos e não senhores. Nós queremos que Deus nos abençoe, que Deus nos dê prosperidade, que Ele nos cure, que Ele faça isso, que Ele faça aquilo. Parece que nós vamos dando ordem para Deus. E nos esquecemos de que nós somos servos. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. O serviço é uma questão inegociável. Trabalhar para o reino, fazer algo pelo reino, é algo inegociável. O que mais nos chama a atenção na vida de Paulo é que ele é um líder, um pastor, um servo de Deus presente na vida das pessoas. Nós precisamos fazer parte, ou precisamos estar presentes na vida das pessoas com uma proposta de servi-las. Às vezes nem da nossa vizinhança da igreja nós não nos preocupamos em saber se nós atrapalhamos ou não. Eu falei da outra vez que estive aqui, né? Às vezes nós paramos até na porta da garagem para atrapalhar a pessoa ainda. Deve ser a pessoa daquela igreja lá, né? Nós não nos preocupamos em dar um exemplar da Bíblia, um livro, orar. Posso orar por você, chegando na vizinhança? Esse é o início da caminhada. Esse é o início do evangelismo. Esse é o início da proposta. Deus não te trouxe aqui para essa comunidade sem um propósito. Pode ter certeza, Ele tem um propósito para a sua vida e para essa igreja através da sua vida. Amém.
Servir é o exercício de ministério e ter consciência que Deus o chamou para a sua obra. Um segundo ponto que eu destaco aqui, que eu quero trazer para a minha vida e para compartilhar com você, é que o compromisso de cuidarmos uns dos outros. Quando o pastor Jonas pediu para que nós fizéssemos esse exercício de olhar um para o outro, é perceber o outro. É perceber o outro. É cuidarmos uns dos outros. Ele fala, cuidem de vocês. Cuidar de nós mesmos e cuidar uns dos outros. Nos preocuparmos, para Deus nós somos responsáveis pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Em tudo na sua área. Na sua vida, nas suas necessidades, na sua família. Às vezes nós temos grande dificuldade para trazer os nossos filhos para a igreja. O que nós podemos fazer para ajudar esse irmão, essa irmã, para trazer a sua família para Jesus? Às vezes nós gostamos de estar louvando todo mundo, a família toda na igreja, né? Mas o outro também quer, também tem essa vontade. E eu preciso me desdobrar no sentido de ajudá-los para que isso aconteça. As pessoas estão precisando de ajuda, elas estão vulneráveis, elas estão sofrendo, e elas precisam que nós nos aproximemos delas. O cuidado é uma palavra muito profunda, pois ela engloba carinho, afeto, respeito, estar junto, amor, maturidade, responsabilidade. Igreja é relacionamento. Eu estou acompanhando a igreja Bless, plantação de uma igreja aqui em Sorocaba, no Campo Lim. O pastor Fernando Lira é o pastor líder que está fazendo esse trabalho. E essa igreja ela é baseada é uma igreja filha do Hub Sorocaba. E ela se baseia, Bless é abençoar, e ela se baseia num acróstico em que cada uma dessas letras significa algo referente à caminhada de cada um dos crentes com relação a outras pessoas. Eles trabalham em cima de discipulado. A igreja que começou agora em janeiro, ela está com uma rede de 47 pessoas de discipulado. Crentes estão sendo discipulados, líderes estão sendo discipulados e pessoas que vão chegando vão sendo discipuladas. Eu começo a ser discipulado, mas eu também já começo a me colocar à disposição para discipular alguém. Não é pregar, não é caminhar com alguém. Saber do seu dia a dia. Chamar para uma conversa, comer uma pizza junto, fazer um churrasquinho junto. E eles têm uma estratégia que vai mudar um pouco, mas para iniciar, eles começaram assim. No domingo tem encontro na igreja. No domingo você é desafiado a fazer bless. Então você não tem o trabalho da igreja, mas você tem que fazer alguma coisa. Vai visitar alguém que você está caminhando junto para falar da vida, falar de Jesus para ela. E isso tem sido uma experiência muito grande. E às vezes nós ficamos parados, queremos só nos alimentar. O reverendo Bressani falava isso, né? Que nós queremos ser verdadeiras crianças, queremos só leitinho a vida toda. Nós precisamos compartilhar aquilo que nós já estamos recebendo, fazer o trabalho para que as pessoas encontrem Jesus. E o terceiro e último ponto, compromisso de contribuirmos com a obra de Deus. Paulo se doou a Deus, abriu mão dos seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Ele sabia que a missão era especial na vida dele. Nós precisamos também assumir a nossa missão, pregar o Evangelho a todas as nações como missionários. Como eu disse, cada membro como um ministro de Deus. Nos interessarmos pelas pessoas, nos colocarmos à disposição. Pastor, em que área que você acha que eu poderia trabalhar? Que projeto que eu poderia começar aqui? Lá no Cedrinho, uma das meninas de louvores, a Sara, ela toca no louvor, tocava bateria, tocava contrabaixo, tocava teclado, fazia tudo do jeito dela lá, muito simples. O pessoal que veio da igreja pentecostal, em que a igreja fazia tudo, né? Então ela é daquele tipo. E no final do ano, antes de eu sair, o ano passado, ela falou: pastor, eu estou pensando em começar uma musicalização aqui na igreja, para as crianças. Comecei a ensinar música para as crianças. O que o senhor acha? Eu falei: vai, faz. O senhor dá autorização para ele? Eu falei: claro. Ontem ela postou uma foto
crianças, adultos, gente que você nem imaginava que pudesse ter interesse em tocar algum instrumento, está lá fazendo a iniciação musical. É algo que está sendo feito para trazer. Daqui a pouco começa a vir pessoas que não são da igreja, mas gostariam de aprender um instrumento. Às vezes a gente tem o nosso dom, poderia doar um tempo, e ela é uma menina assim que, batalhadora, não tem assim, tempo sobrando, mas eu estou vendo assim aquele desejo que Deus colocou no coração dela frutificando. O que Deus tem colocado no seu coração para fazer? Às vezes nós somos mais consumidores. Nós só queremos consumir. E se não vier do jeito que a gente gosta, parece que é aquelas coisas, você pega uma pizza, a pizza vem fria, você vai reclamar, né? Às vezes é assim que a gente se coloca como cristão. A gente quer só receber. A gente precisa doar. Num lugar como esse, né? Eu vejo que o forte da igreja é pé de bandolim, piano, né? Tem gente para fazer as coisas aqui. Gostaria de lançar um desafio para vocês. Comecem isso. Comecem um trabalho com crianças, atraindo, trazendo, dando oportunidade. Você vai conhecendo as famílias, às vezes as famílias precisam de ajuda, você vai se aproximando. A gente precisa encontrar nossa posição no reino. Deus vai fazer a obra lá fora, lá nas missões, como você orou. Mas vai fazer aqui também, aqui é missão também. Às vezes nós temos desafio para sairmos, mas às vezes está aqui perto da gente. E nós precisamos nos despertar para isso. Para vivermos como igreja, nós precisamos do compromisso de uns com os outros e com Deus. E o meu desejo, a minha oração, é que nós possamos recordar a origem dessa igreja aqui. No coração de quem Deus colocou o desejo de plantar uma igreja aqui? Conversar. O que se sentia? Tem membros fundadores aqui, né? Então, perguntar para essas pessoas, o que vocês pensavam quando começaram esse trabalho? E aí trazer uma pergunta para nós. E hoje, será que eu matei esse projeto? Será que a igreja não está crescendo por minha causa, porque eu não estou fazendo a minha parte? Que Deus não nos cobre disso. Que Deus nos abençoe e nos dê capacitação para fazermos a sua obra. E Ele vai capacitar os escolhidos, aquele que Ele vai chamar. E a obra vai acontecer. Que Deus continue abençoando vocês, irmãos. Que o fato de fazermos parte da estatística de igreja com menos de 100 membros seja algo para se pensar, para nós temos que sair dessa. Vamos buscar ser na fase de 100 a 200? Ah, mas aqui é difícil. Bom, então vamos parar de cantar aquele hino lá, algo novo Deus está dando para fazer. Ele já fez o que tinha que fazer. Se nós nos conformarmos dessa forma, aí nós vamos ficar parados. Mas nós temos muito que sonhar. Nós temos aqui familiares para ser alcançados. Nós temos pessoas queridas que nós queremos que venham cultuar com a gente aqui. Nós temos crianças para serem evangelizadas. Existe uma estatística que se essa geração não se firmar como igreja, a igreja vai morrer, a futura geração ela não vai ter uma comunidade para se reunir. Já estamos experimentando isso na Europa. Minha filha está com dificuldade de encontrar igreja para ela, para os meus netos, onde ela mora na Suíça, e não tem igreja. Ou ela é uma igreja... Berço da reforma. Berço da reforma, realmente. Está fechando as igrejas, estão sumindo. O desafio é partir daqui, do Brasil, igrejas, o pastor Arivaldo está falando isso, ele está começando a plantar igreja na Europa. Ele falou assim, o Brasil vai ser levantado por Jesus para evangelizar a Europa. Mas para isso nós precisamos começar a fazer o nosso trabalho aqui. Para mandar missionários, mandar pessoas para fora. Pense nisso. Pense na sua família. Pense em pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus. E celebre a igreja. Não é uma palavra aqui para colocar um pessimismo ou fazer apenas uma exegese,
uma análise da situação que a gente vive hoje, mas é o que nós vamos fazer daqui para frente. Daqui para frente. E não tem idade, hein, gente? Não tem idade. Todos podem estar presentes. Todos podem fazer algo. Né? Precisamos fazer. Muitas igrejas estão retomando aquela caminhada da escola bíblica periférica. Fizeram essa. Eu vi várias das nossas igrejas fazendo escola bíblica periférica. Ao começo. Eu lembro da minha época que a gente fez. Então tá bom, hein? Vamos fazer juntos? Vamos. Tem que ter uns doidos para fazer algumas coisas assim, né? E assim Deus vai usando essa doideira para trazer pessoas para Jesus. Amor pelas almas, amor pelo reino. Que Deus abençoe vocês, queridos, que Deus dê esse sonho, essa visão, que vocês possam sentir aquilo que nós cantamos aqui. Estamos todos reunidos aqui, né? Certamente abençoados por Deus. Algo novo Deus está por fazer. O que será? A minha netinha que fala, o que será, vovô? Eu falo para vocês, o que será que Deus vai fazer? Por que Ele colocou no coração da equipe de louvor cantar essa canção hoje? O que é que Deus vai fazer através das nossas vidas? Deus abençoe.